Ponto, Ricardinho, é uma invasão alienígena. Tô falando sério. Porque assim, ó, uma invasão alienígena que a gente identificasse que a gente tem chance de ganhar, de se defender, aí a gente se organizava como espécie. O Trump falou que vai liberar uns documentos aí, você viu? Mas a gente precisa achar que dá pra ganhar, entendeu? Porque se a gente tá vendo que a gente vai ser só esmagado, a gente vai continuar, foda-se, entendeu? Cada um vai pensar no seu também, cada um vai né? pensar no seu também. Se a gente identificar que a gente consegue ganhar, a gente consegue segurar a onda, aí eu acho que a gente tem a chance da gente se unir, entendeu? Só assim, mané, porque senão... É exatamente isso que tu falou, cara. O cara que é... um coroa chinês, o japonês, ou chinês também, esse coroa aí, meu irmão, é completamente diferente do coroa brasileiro, né? Então ele viveu um contexto diferente. É que pra gente que tá enfiado nesse contexto e muitas vezes a gente só conhece esse contexto aqui, é difícil entender que existe um modo de vida completamente diferente. Existe um modo de vida que o sexo não é tabu. Existe um modo de vida que o sexo é muito tabu. Então, existem diferentes formas de enxergar tudo. Então, e juntar tudo e fazer todo mundo pensar mais ou menos igual é impossível. Então, tem que ter lá na ONU, eu acho que tinha que ser a política máxima, entendeu? Os melhores estadistas de cada país tinham que estar na ONU, entendeu? Então, tinha que ter um monte de Oswaldo Aranha lá, tá? Entendi. E aí, talvez a gente conseguisse... conversar com o outro, segurar uma onda, sabe? Cara influente, cara respeitado, entendeu? Estadista, brabo. E aí, no caso do Ali Khamenei, não precisa trocar o governo, mas se você começar a reprimir tanto assim a população, Isso. a gente para de comercializar com você determinados produtos. Então meio que vai aparando um pouco as pontas, assim. Mas, sei lá, mas também não dá, entendeu? Aqui a gente tá sonhando com... O mundo ideal, né? Com estadista, com... sei lá, 193 estadistas pica a fim de trocar ideia e resolver pra valer o problema. Porque falta dinheiro pra resolver o problema da África? Não é dinheiro. Não é dinheiro, é outra coisa, né? Então, esses caras, né? O cara a fim de resolver. Porque o que acontece? Hoje, o cara da África, a chance dele ter vindo... Ele veio de uma... Isso aqui é viagem, tá? Ele é o Iguinho. Ele veio de uma realidade de escassez tão sinistra que ele, quando tá na posição lá, é isso que ele enxerga. E aí ele vai querer se dar bem. E a gente vê isso no Brasil, porra. A gente vê os caras que a gente vota, chega lá, o cara vira corrupto, né? Porque o cara, possivelmente, ou ele era um filho da puta desde sempre, ou as coisas elas se apresentam diferente para as pessoas. Então, se eu só conheço a escassez, quando eu chego na abundância, eu posso lidar com isso de um jeito que eu quero para mim, que é o que geralmente acontece, ou eu quero espalhar, que é o que raramente acontece, entendeu? E a gente precisa ter muito dos caras do quero espalhar para resolver os problemas que a gente realmente tem. Porque a gente fica falando de... no fim é dinheiro, mano. No fim é controle. No fim é ter o pinto maior, entendeu? No fim é isso. Então é só o ser humano, só o pior lado do ser humano direto, o tempo inteiro, né? Tanto o Khamenei, que tá sendo um babaca lá, né? Ele podia não ser o babaca, mané. País rico pra cacete, cara. Gás natural pra cacete, cara. Dá pra fazer o troço direito, mas o cara escolheu ser um babaca, né? Então aí fica difícil. Quando o ser humano, se esse é o ser humano, se o líder do país é esse babaca, imagina, né? Se o cara conseguiu assumir a posição, né, de um ayatolá do país. O cara é um babaca. Porra, então é que a gente tá perdido. Então vamos precisar de uns, sei lá, de um ET. Vem ET, pra gente ver se a gente se une. Sei lá. Mas aí a gente foi pra o quê? Cosmopolítica? Mas aqui, esse conflito novo, ele... Como é que tava o andamento do conflito Israel e Hamas? Ele tava meio apagado, né? O que teve assim é que eles conseguiram estabelecer um cessar-fogo e o Trump ele formou o que ele chama de Conselho de Paz. O que, aliás, mais uma vez mostra o quanto a ONU se mostra ineficiente. Porque o próprio Trump falou que a ideia é que o Conselho de Paz cuide agora da questão na faixa de Gaza com Israel, mas que no futuro o Conselho de Paz seja uma espécie de alternativa ao Conselho de Segurança da ONU. Tá. O Trump tá nessa, né? Ele quer outra ONU. Que é outra ONU. Né? E inclusive com os países que ele convidou, ele fala que para o país fazer parte, ele tem que pagar $1 bilhão. E tem uns malucos pagando, não tem?
Aqui na América Latina, imagina, né? Ofereceu pro Milei, ele vai. O Milei já aceitou, faz parte do Conselho da Paz. O Brasil foi convidado, o Brasil não aceitou fazer parte, a gente ouviu, mas por essa coisa de querer ser um substituto da ONU e por algumas prerrogativas, por exemplo, o Trump, ele tem o poder de expulsar qualquer país que ele quiser. O Trump. O Trump. Entendi. Quando o país ele for se pronunciar, ele tem que o pronunciamento tem que ter anuência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm que ler exatamente qual vai ser o pronunciamento que o país vai fazer. Pra entrar. É um babaca. Para saber qual vai ser o pronunciamento que ele pode fazer. Então, óbvio que não é um órgão representativo diplomático, né? Mas esse Conselho de Paz ele foi colocado para guiar o futuro da faixa de Gaza. O que o Israel e os Estados Unidos estão fazendo, né? Eles criaram um conselho com algumas figuras. O Steve Witkoff, o Trump faz parte do conselho. Aliás, uma das coisas que foram mais emblemáticas foi a participação do Tony Blair, que era o ex-primeiro-ministro britânico. Os cabelos assim, né? Esse mesmo. Porque o Tony Blair... Não foi o Tony Blair que no começo ele achava que a pandemia... daqui a pouco isso aí sai na água aí, cara. Isso aí é não sei o que de rebanho. E aí... não sei se foi ele. Não sei. E aí quando veio... E aí quando deu merda... Ele, não, meu irmão, compra aí a vacina. Eu acho que foi ele. Vale a pena dar uma olhada aí. Porque foi louvável até, sabe? O cara começou falando merda quando ele... rapaz, não é bem assim não. Mudou de opinião, voltou pelo atrás. menos. O Tony Blair ele foi o responsável por toda a cooperação, toda a ideia que tinha arma de destruição em massa no Iraque, ela não partiu só da CIA, ela partiu do MI6 também, do Reino Unido, com o Tony Blair no comando. Então o Tony Blair, que fez aquelas acusações e essa atitude no Iraque, vai ser o responsável por um novo processo de uma paz na faixa de Gaza. Tá. É no mínimo assim, meio emblemático, né? É maneiro, né? É divertido. O mundo ele entrega pra nós umas Dá umas historinhas, voltas, né? Legal, né? Que é interessante. E o que existe hoje é uma proposta feita principalmente pelo genro do Trump e pelo Steve Witkoff de como que vai ser o futuro da faixa de Gaza. Aquela ideia, eu lembro que a gente até conversou isso da outra vez, que o Trump ele tinha feito um vídeo com inteligência artificial de como que seria a faixa de Gaza. Ele colocou os arranha-céus, colocou o Elon Musk tomando umas birita lá, tudo tal, né? Mas não foge muito não. Ele identificou todos os preços do mercado imobiliário, inclusive um dos caras que está guiando o processo, esqueci o nome dele, mas é um dos grandes chefões do mercado imobiliário americano, porque a ideia é fazer com que Gaza, você tenha toda uma reconstrução do território de Gaza, mas muito possivelmente com fins turísticos e de exploração econômica. A dúvida que fica é que muito possivelmente aquilo vai ser caro. Especulação imobiliária, aumento do preço. A população palestina vai ter acesso àquelas áreas? Aliás, a população palestina quer que aquilo se transforme exatamente num centro turístico? Querendo ou não, ali é a região da antiga Palestina. É um território que é considerado sagrado para a religião islâmica. E o que menos existe é a população palestina sendo ouvida para saber quais vão ser as políticas públicas que vão ser implementadas. Então é um plano que está sendo outorgado pelos Estados Unidos, com anuência também de Israel, mas que não representa, claro, os interesses palestinos. O Trump fala que não, fique tranquilo, que os palestinos que quiserem ficar vão poder ficar na faixa de Gaza, mas pensou que muito possivelmente não nesse centro turístico que vai ser criado. Talvez em alguns espaços destinados para os palestinos que quiserem ficar naquelas posições. Israel tem a figura de um ministro das finanças, o Smotrich, que é o mais polêmico dos ministros. Então, claro que isso não é o Benjamin Netanyahu falando, mas querendo ou não, é um ministro que ele colocou lá. É que nem, sei lá, não é o Lula falando, mas é o Haddad. É a figura do governo falando. Colocando que a ideia dele é, de fato, fazer o que foi feito na Cisjordânia, a construção dos assentamentos, também fazer na faixa de Gaza, alegando que toda a região histórica da Palestina deveria pertencer a Israel. Ou seja, está reconstruindo, mas talvez não exatamente voltado para o povo palestino que ali estava, né? E não tem pelo menos isso aí tá no volume baixo, né? Não tem ninguém falando muito mais disso daí, né? Quando teve a primeira reunião do Conselho de Paz, que teve aquela foto emblemática, tá? Até comentou um pouquinho, teve a apresentação. E você pega, realmente parece que a faixa de Gaza vai virar um centro futurístico. Parece que é uma Riviera realmente do Oriente Médio. A questão é para quem, né? Se vai ser para a população palestina, que deveria ter aquele terreno. Mas, realmente, agora, né, com a guerra do Irã, Israel envolvido com outros problemas... e mais... aqui tinha umas outras questões também que a galera costumava, na época, quando estoura essa guerra aí, que a galera acusava Israel de estar invadindo o território também
lá pelo Nordeste, não é? Lá... Da Síria. É. Fez isso, né? Quando teve a queda do Bashar al-Assad, a gente teve a ascensão do al-Julani, que é um líder que era de uma dissidência da Al-Qaeda. Ele prometia ser mais moderado e realmente está sendo, pelo menos de acordo com os interesses ocidentais. Só que Israel tinha muito medo que o al-Julani não era um líder confiável, que ele ia fazer parte da frente al-Nusra, como fez no passado. Então Israel, alegando uma questão de segurança nacional, invadiu um pouco mais da região das colinas do Golã. Dominou um pouco mais daquele território. E Israel também tem um grupo na Síria que ele é muito aliado, que são os drusos. Então Israel está sempre de olho para saber se há perseguição, porque já houve, o al-Julani já perseguiu os drusos, para saber se há perseguição contra os drusos, então invadiu um pouco mais o território da Síria e está sempre monitorando a situação principalmente do grupo dos drusos, que representa os interesses de Israel na Síria. Entendi. Então, as coisas lá, elas só estão mesmo no volume baixo, elas continuam rolando. Continua acontecendo. E agora possivelmente vai ficar no volume mais alto na questão do Líbano, porque Israel já fez ataques contra Beirute e vai fazer mais ataques visando destruir e eliminar o Hezbollah. Caramba. Bom, espero que não seja a Terceira Guerra Mundial. Se a gente for pensar agora um pouquinho lá na Rússia e Ucrânia, cara, a gente não vai... Essa não acaba não, cara? Essa não tá chegando nos seus finalmente, cara? Como é que tá a fadiga ucraniana, por exemplo? Porque os caras, eles devem estar, né? E os russos também, né? Os dois países estão... Mas é que os russos têm, pelo menos, eles têm uma engrenagem, uma máquina, um motor muito maior, né? A Rússia, ela tá sendo... A Ucrânia, ela tá sendo... Ela tá pequenininha, né? Ela tá ali dependendo dos outros e tal, pedindo pelo amor de Deus, né? Existe uma falta de convergência da União Europeia, por exemplo. Existem países como a Eslováquia, a Hungria, que ficam barrando a ajuda à Ucrânia. A tendência é que, com a estagnação da União Europeia, uma direita mais nacionalista, mais eurocética, que vê que o dinheiro do contribuinte, sei lá, alemão, tem que ficar na Alemanha e não ser enviado para a Ucrânia. Hoje o partido, por exemplo, mais popular da Alemanha é a AfD, a Alternativa para a Alemanha da Alice Weidel. Esse é o mais popular já? Mais popular. Muito possivelmente não conseguiria formar o cargo de primeiro-ministro, porque existe o que eles chamam de cordão sanitário. Ou seja, outros partidos não vão se alinhar. Mas já passou a CDU, que é o do Friedrich Merz, que está na segunda colocação. De maneira isolada, a AfD já tem mais popularidade que o CDU e que o SPD, então, que é a centro-esquerda, nem se fala. Mas a AfD é coisa de jovem, não é? Não sei, eu acho que começou, né, talvez como dos jovens insatisfeitos com a vida política, mas vai ganhando ressonância por conta de uma estagnação econômica, por conta da entrada de imigrantes. É sempre isso, né? Sempre isso. Ao longo da história é isso aí que acontece, né? Exatamente. Que esse tipo de pensamento acende, né? Pois é. Tá, então eu tô entendendo. E tem mais alguém, cara, se envolvendo também nessa frente com a Ucrânia, ou deixando de se envolver de forma mais deliberada? O que eu quero dizer? O meu ponto é, quanto tempo você acha que a Ucrânia resiste ainda? Sabe? Os acordos, as reuniões, eles estão acontecendo. Está acontecendo reunião trilateral entre Rússia, Estados Unidos e Ucrânia. Não com representantes de alto escalão, mas representantes, né, mais intermediários assim, da cena política de cada um dos países. E assim, grande parte dos acordos, o próprio Estados Unidos coloca, eles já foram resolvidos. Então, por exemplo, a usina de Zaporizhzhia. Eu coloquei essa roupa ridícula e você ainda não se inscreveu, deu like e comentou? Que palhaçada!